Olá, amigos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o assunto aí, um assunto bem bacana aí. E vamos que vamos, sem enrolações. O Brasil está vivendo uma das piores épocas que está atravessando. O Brasil está vendo suas fábricas atravessarem as fronteiras, ou melhor, a fronteira, né? Empresas brasileiras estão deixando o país, levando produção, investimentos, empregos para o Paraguai. Não sei se vocês estão acompanhando aí, e isso não está passando muito na mídia não, tá? É mais aqui no YouTube, é por aí, no Face, mas TV mesmo não estão te mostrando isso, não estão falando isso. Como sempre, né, a imprensa aí está sempre escondendo aí da população, do povo, as informações. Mas aqui não tem nada disso não, aqui é sem mimimi, vamos embora pro assunto. E muita gente acredita que isso acontece por causa de um ambiente cada vez mais difícil para quem quer empreender no Brasil. Impostos altos, burocracia sufocante, custos absurdos para produzir, falta de incentivo do governo para a indústria crescer. Enquanto isso, pessoal, o que o Paraguai está fazendo? Faz exatamente o contrário. E para quem não se lembra, aí uns anos atrás, né, o Paraguai era visto como chacota dos brasileiros. Agora quem realmente é a chacota, hein? Pergunta aí, deixem nos seus comentários aí, quem que é a chacota hoje, atualmente, Paraguai ou Brasil? Pois bem, o país reduziu seus impostos, facilitou a abertura de empresas e criou incentivos agressivos para atrair indústrias estrangeiras. E o resultado? Qual é o resultado? Empresas brasileiras estão migrando fábricas para lá. E até famílias inteiras começaram a considerar sair do Brasil em busca de mais oportunidades. Empresas como Nike, olha para vocês verem, galera. Nike, Adidas, Umbro, Fila, Lupo, entre outras mais. Grandes marcas agora terão parte de suas produções feitas em solo paraguaio através de grupos brasileiros. Isso levanta uma pergunta pesada. Se o Brasil continuar, veja bem que pergunta, se o Brasil, o que você acha, continuar dificultando a vida de quem produz no nosso país, quantas empresas ainda vão ter que ir embora nos próximos anos? O que vocês acham sobre isso aí? E mais, muitos críticos do atual governo afirmam que se políticas econômicas parecidas continuarem após as próximas eleições, exemplo aí, todo mundo já sabe, né? 9 dedos aí, se continuar aí por mais 4 anos, o êxodo empresarial pode crescer ainda mais no Paraguai. E hoje você vai entender por que tantas empresas estão migrando, o que o Paraguai fez para atrair essas indústrias, e por que o Brasil está perdendo competitividade diante de um país muito menor. Então, vamos lá, deixe o seu like, se inscreva no canal e fique até o final. E vou falar aqui o que ninguém fala, né? O que ninguém mostra, o que a mídia não mostra. Pesquisei muito aqui para falar um pouquinho aqui deste assunto. A indústria, gente, ela não desaparece, ela apenas muda de país. Nos últimos anos, mais de 200 empresas brasileiras migraram totalmente ou parcialmente para o Paraguai. Isso não é teoria, não é boato, não é realidade. Casos mais recentes chamaram a atenção foi do Grupo 10, uma das maiores empresas brasileiras do setor esportivo. Milhões em investimentos numa nova fábrica no Paraguai. Essa fábrica, para vocês terem ideia, ela vai produzir roupas, calçados esportivos para marcas gigantes do mercado mundial. E aqui surge uma pergunta mais importante desse vídeo. Por que uma empresa brasileira prefere investir fora do Brasil? A resposta aqui é simples. Porque produzir aqui ficou caro demais. No Paraguai existe um sistema chamado maquila. Na prática, as empresas pagam impostos extremamente baixos
para fabricar seus produtos, enquanto no Brasil o empresário enfrenta papelada, taxas, burocracia e segurança, e no Paraguai ele encontra facilidade. Empresa não funciona por emoção, empresa funciona por números. Se produzir em outro país custa menos, ela vai embora. Isso é lógico. Até eu, se fosse ter uma empresa, do jeito que estão as coisas aqui no nosso país, eu iria embora, ir procurar uma empresa, um país melhor. Pois bem, existe uma expressão famosa chamada custo Brasil. Talvez ela explique perfeitamente tudo isso que está acontecendo. Produzir no Brasil virou uma batalha. Energia cara, impostos elevados, combustível cada vez mais caro, excesso de regras, leis complexas, encargos trabalhistas altos, uma burocracia que trava quem quer crescer, quem quer iniciar uma empresa. Enquanto isso, o Paraguai não é bobo não, meu amigo. O Paraguai, ele te oferece menos impostos, energia mais barata, água não paga, menos burocracia e muito mais facilidade para empreender. Tem empresário dizendo que consegue lucrar, olha para vocês verem, o dobro produzido lá. E agora pensa comigo, se uma empresa pode gastar menos, produzir mais, lucrar mais, se uma empresa pode produzir mais e lucrar mais, é fato, gente. Isso é fato de qualquer empresa querer construir, né, o seu patrimônio fora daqui. Mas sei não, viu, pessoal? Do jeito que está acontecendo aqui, não sei, viu? Tá muito complicado. Aqui você não vê uma notícia boa na mídia. Você não vê uma notícia boa na mídia nem nada. E é aquilo. Aqui tá produzido, tá cada vez mais caro, né? Mas enfim, como eu disse aqui, né? Das vantagens, né, que o Paraguai produz, né? Então, mais facilidade para empreender, né, gente? Então, agora pensa comigo, né? Se uma empresa pode gastar menos e produzir mais, lucrar mais, né? Por que ela continuaria aqui? Por que razão ela ainda continuaria aqui? A não ser que a empresa, o governo tem ajuda, né, do governo, como a gente sabe que algumas empresas aí têm, eu não vou entrar nesse detalhe, mas embora, vamos lá, o Brasil está perdendo competitividade, enquanto um país também perde competitividade, as empresas começam a sair. Então, gente, e não é só empresa não, muita gente, pessoas comuns também. Então, né, eu tenho amigos que estão no Paraguai e já alugaram casa lá e dizem ser outra realidade. Depois tem outra coisa que eu quero falar em outro vídeo aí, mas vamos que vamos. E se esse vídeo está abrindo a sua visão sobre o que está acontecendo, deixa de novo, te peço novamente seu like, porque esse assunto precisa alcançar muita pessoa, muita gente que ainda não percebeu o tamanho do problema no nosso país. E aproveitar também para você clicar um link aí, vou estar deixando um link que pode te ajudar muito. E agora presta atenção, cara, isso aqui. Vamos abordar mais uma parte que o impacto nos empregos. Quando uma fábrica sai do Brasil, não vai embora apenas uma empresa. Vai embora o emprego, renda, investimento, oportunidades, crescimento, oportunidades de empresas estrangeiras virem para o nosso país. Uma indústria movimenta cidades inteiras. Ela gera empregos diretos e também indiretos. Exemplos como motorista, como dar um exemplo, comércios, restaurantes, fornecedores, serviços, e enfim, tudo gira ao redor da indústria. Agora pensa comigo, galera. Imagina centenas e dezenas de empresas fazendo isso ao mesmo tempo. O impacto será gigantesco. Estados industriais já começaram a sentir fortemente, como Santa Catarina, Paraná,
Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Setores inteiros estão migrando: indústria têxtil, indústria de calçados, metalúrgica, autopeças, plásticos e mais. E talvez o mais assustador seja isso: muitas dessas empresas continuam brasileiras. A sede continua aqui, mas a produção estão indo embora. Que coisa, né, cara? Isso é muito triste, né, cara? Um país enorme desse, temos vários recursos, temos água em abundância, temos plantações em abundâncias, e o povo que não valoriza, né? O povo que não luta pelos seus direitos, né? E por isso está chegando onde está as coisas, né? Ou seja, né? O Brasil vai começar a virar apenas consumidor, enquanto perde força como produtor. Aí daqui a pouco, o que acontece? Nós, por exemplo, nós produzimos aqui 100 mil barris de petróleo, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui, para qualquer um entender. Aí produz aqui, aí vai refinar no Paraguai, vai fazer lá o combustível lá, né? Aí tá nós bobos idiotas aqui no nosso país, né? Desse bostil, porque a verdade seja dita, nós brasileiros somos bobos por deixar as coisas chegarem até onde estão chegando. Nós somos bobos, eu, você, todo mundo. Não adianta, ninguém escapa, não adianta vir com mimimi aqui no canal, não, que todo mundo é bobo no Brasil. Isso aí é feito, nós estamos pagando pelo que plantamos, né? Por isso que tá assim. Aí o que acontece? Aí a gente depois tá lá comprando gasolina lá no Paraguai e revendendo caro no nosso país. É assim que funciona, né? Então, enquanto o Brasil começar a virar consumidor, aí, galera, aí vamos perder muita força como produtor. O Paraguai recebeu, olha que dados importantes para você que está até agora no vídeo. O Paraguai recebeu algo simples. Se você facilita para alguém produzir, as empresas chegam. Se você dificulta, elas vão embora. E o Paraguai entendeu o jogo. E talvez isso que o Brasil ainda não entendeu. Hoje o Paraguai está se transformando em uma plataforma industrial da América do Sul, porque criou um ambiente favorável para atrair fábricas e investimentos. Enquanto isso, meu povo, muitos empresários brasileiros afirmam que o empreendedor é tratado quase como inimigo. E isso gera um efeito perigoso. O empresário tira a fábrica, o investimento vai embora, os empregos desaparecem e a economia enfraquece aos poucos. E o governo inventando aí que a economia tá boa, porque quem tá ligado aí tá vendo aí. Não é só dados falsos aí que o governo tá indo bem, que o nosso governo o Brasil tá crescendo, tá progredindo é nada. Entendeu? Tá progredindo, mas não é como eles realmente mostram, né, pra gente. Vocês sabem como é que é, né? E não estamos falando só de pequenas empresas, tá? Muitas pessoas também começaram a olhar o Paraguai como uma oportunidade de vida, porque, por enquanto, um país que facilita e o outro complica, é lógico que ele vai acolher muita gente, né? E eu sou um deles aqui também, que vou dar um jeito aí também de estar indo pra lá, se Deus quiser. No final das contas, a indústria não desaparece, ela apenas só muda de lugar, e talvez seja essa a frase mais pesada desse vídeo. Enquanto o Brasil aumentar as suas dificuldades, outros países vão aproveitar, certamente. Enquanto os empresários procurarem sobreviver, outras economias criam incentivos para a riqueza. E se nada mudar? Se nada mudar, esse êxodo industrial pode aumentar ainda mais nos próximos anos, principalmente se o ambiente econômico continuar afastando quem produz. A pergunta é: até quando nosso país vai assistir suas fábricas irem embora? E quem vai pagar essa conta no futuro? Por que a produção não sai? O impacto chega depois da vida de todo mundo? Vai chegar um impacto no emprego, salário, economia e nas oportunidades. E agora comenta aí embaixo: você acha que o problema do Brasil são os impostos, burocracia, política, ou falta incentivo para quem gera empregos? Eu queria ler sua opinião, deixe sua opinião aí. E se você gostou desse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo,
porque muita gente ainda não percebeu o que está acontecendo com o nosso Brasil hoje. E desde já agradeço. Deixe seu like. Tamo junto.